Bom dia, na paz do Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos então a partir do versículo 15, porque os primeiros 14 versículos de João nós já vimos no dia 1º. Interrompemos para ler as outras referências, já que em ordem cronológica, e hoje então estamos voltando para o versículo 15. Nos primeiros 14 versículos nós vimos que João, ele não fala da genealogia de Jesus, nascimento de Jesus, ele não começa falando sobre isso como os outros evangelhos, como Lucas e Mateus principalmente. João vai mostrar Jesus como o Filho de Deus. João traz uma perspectiva espiritual dos acontecimentos do ministério de Jesus. E João enfatiza em todo o tempo o tão grande amor de Deus. E é isso que nós vamos ver então. Nos primeiros 14 versículos, João deixa claro que Jesus é Filho de Deus, que ele é o Verbo, que ele é parte da Trindade. João deixa claro também que nós somos todos criaturas de Deus e que só nos tornamos filhos de Deus ao escolhermos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ele usa exatamente essa expressão, Senhor e Salvador. E agora então nós vamos para o versículo 15, onde João dá testemunho de Jesus. Então vamos lá. Versículo 15. João testificou dele. Veja que João foi chamado para isso. A missão de João era, ele mesmo fala, a voz do que clama no deserto, abrir caminho para Jesus. Então João vem para afirmar, para testificar que aquele que viria depois dele, que é Jesus, é o Filho de Deus. E aí ele fala, João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Veja, ele está falando da deidade, da divindade de Jesus. O que vem depois de mim é antes de mim, ou seja, existiu antes de mim. Já existia antes de mim. Porque foi primeiro do que eu. Então, falando de Cristo como sempre foi. Ou melhor, sempre foi até errado falar de Cristo. Sempre é. Porque quando a gente fala foi, a gente se refere ao passado, que já aconteceu. E Jesus não foi, Jesus é. É isso que João traz aqui. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram em Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar, quem és tu? E confessou e não negou, e declarou, eu não sou o Cristo. Quem é, pois, tu? É Elias? Não sou. És tu profeta? E ele disse, não. Quem é você, então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu não sou ninguém. Eu sou só uma voz. Sou só uma voz que estou aqui para anunciar o que vem depois de mim. E aí vamos avançar aqui. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte do quê? De quando João foi interrogado pelos sacerdotes e levitas. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu. Então agora ele vai mostrar. Nos versículos anteriores ele fala, ele explica, aqui ele mostra a quem ele estava se referindo.
Vamos aqui para o versículo 31, que dá bastante, gera muita dúvida. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Como assim, Janaína? João Batista não conhecia Jesus, eles eram primos. Veja que aqui João não está falando do primo Jesus. Aqui ele está falando de Jesus como aquele, o prometido, aquele anunciado nos profetas. É deste que ele está falando. Então João fala, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu, falando de deidade, e eu não o conhecia. Eu não sabia que ele era este anunciado pelos profetas. É nesse sentido, não está falando de forma nenhuma que João Batista não conhecia Jesus, mas não o conhecia como Deus. Nesse sentido, versículo 33 novamente, ó, e eu não o conhecia. Pela segunda vez, João Batista dizendo que não conhecia Jesus. E eu não o conhecia. Então, usando ali no mesmo texto, pela segunda vez, a expressão que não o conhecia. E isso tem um propósito. Tá? Tem um propósito. Que propósito é? Apresentar Jesus como o Messias, como aquele prometido, como aquele anunciado pelos profetas. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, até para João, tinha um sinal, que ele saberia quem seria o Cristo. E o sinal era aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Então, quando João batizou Jesus, que ele viu descer ali como pomba, no versículo 32, como pomba, aí sim, e eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, quando João Batista fala eu não o conhecia, ele não está falando de Jesus, o filho de Maria e José, seu primo, não. Ele está falando de Jesus como Filho de Deus. O Deus encarnado. Eu não gosto dessa expressão, mas para entender bem aqui, é nesse sentido. E aí dos versículos 35 até os 51, nós vamos ver ali os primeiros discípulos sendo chamados por Jesus. Já lemos isso ontem em Lucas e em Mateus. O que eu quero destacar aqui, nessa passagem grande do 35 ao 51, é o versículo 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, a partir daqui, ele passa a ser chamado de Pedro. O outro versículo que eu quero chamar a atenção aqui é o 46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, vamos lá. Vamos voltar no 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe. Em algumas versões pode ser que esteja escrito Bartolomeu, tá? Verifica na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele, olha só como esse povo. E aí a gente ouve falar assim, né? Simples pescadores. Simples pescadores. Mas esses simples pescadores conheciam a Bíblia e as profecias como nós muitas vezes não conhecemos. Então eles, na simplicidade deles, e aí sim por serem judeus, conheciam a lei do Senhor, conheciam o Velho Testamento, conheciam as profecias. Tanto que aqui Filipe, olha só, achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Isso me chama muita atenção, porque sempre quando se fala dos discípulos, se coloca, né, como de maioria ali, muitos, principalmente Pedro, eram pescadores, eram homens simples, pobres, quase iletrados, e tudo isso é verdade.
Mas a gente não olha o outro lado, que eles, na sua simplicidade, pescadores, homens do trabalho duro, porque ser pescador é um trabalho puxado, difícil, duro. Mesmo assim, eles conheciam a lei do Senhor. Mesmo assim, eles souberam reconhecer as profecias. E reconheceram então que Jesus era aquele de quem Moisés escreveu, aquele que os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré é uma cidade... Nazaré só é conhecida até hoje por conta de Jesus. Porque era uma comunidade, um lugar muito pequeno, 1.000, no máximo 2.000 pessoas. Lugar simples. Um lugar que não tinha nada que o tornasse conhecido. Nazaré só é conhecido por conta de Jesus. Filipe fala, né? Vem e vê. Vem você mesmo e veja. Que é isso, o principal ponto do cristianismo. Não é só de ouvir, mas é vem e vê. Vem e experimenta. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano. E disse Natanael, de onde me conheces tu? Natanael surpreso. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus fala, só porque eu revelei onde você estava, você vai ver coisas muito maiores do que essas. Em verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 2 pontos aqui para marcar. Primeiro, versículo 49. Quando Natanael fala, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael foi o primeiro, então aqui é a primeira vez que Jesus é reconhecido como o Filho de Deus, como o Rei de Israel, o Messias, usando exatamente essas expressões. E o segundo ponto é o versículo 51. Quando Jesus fala, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Isso remete lá a Jacó, lá em Gênesis 28. Vamos pegar aqui rapidinho. Eu não gosto de ficar lendo muitos textos paralelos, porque um versículo vai puxando outro versículo e a gente acaba correndo o risco de sair do foco. Mas aqui é importante, até para o assunto que vai vir no capítulo 2. Lá em Gênesis 28, versículo 11, nós vemos o seguinte. E chegou a um lugar, né, Jacó, onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo estava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Então, olha só, esse texto aqui, esse sonho de Jacó, ele se cumpre aqui então com Jesus. No versículo 51 em diante, nós vamos ver o que? Jesus, né? Ele é o caminho, então ele abre, é ele que abre esse espaço, ele que abre essa porta, vamos dizer assim, para que os anjos de Deus subam e desçam sobre o Filho do Homem do jeito que está aqui nesse versículo. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Vamos para o capítulo 2. Aqui no 2 nós vamos ter então o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. É o primeiro milagre. É um capítulo curtinho. Vamos lá. Versículo 1. Ao terceiro dia. Que terceiro dia? Se refere ao que esse terceiro dia? Aqui que João está falando. Ao terceiro dia depois que ele saiu
da tentação no deserto, que nós lemos. E aí, olha só, aonde é que nós lemos sobre a tentação aqui em João. Leiam na Bíblia de vocês, ao terceiro dia. Terceiro dia se referindo à tentação, ao terceiro dia depois que Jesus, então, sai, volta da tentação no deserto. Mas a pergunta, onde nós lemos aqui em João sobre a tentação de Jesus? Não lemos. Por isso que eu falo, os evangelhos eles são complementares, não tem um mais completo que o outro. São complementares, tá? Tem informações que estão em um e tem informações que estão em outro. O objetivo de cada evangelho ele é cumprido. Nós precisamos, quando temos o objetivo do evangelho em vista, nós estamos conscientes dele, fica mais fácil de entendermos. Qual é o objetivo do Evangelho de João? O objetivo do Evangelho de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. O objetivo do Evangelho de João é mostrar o tão grande amor de Deus. E aí, vamos parar para pensar. Mostrar a tentação de Jesus se encaixaria no objetivo de mostrar o amor de Deus? Vamos continuar lendo aqui o primeiro milagre de Jesus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então veja, o ministério de Jesus, ele começa de forma oficial quando Jesus é batizado por João nas águas. A partir do batismo nas águas, então, começa o ministério de Jesus, de uma forma intensa. Mas nós vamos ver algo que acontece aqui em João, que é somente depois desse primeiro milagre, é que as notícias sobre Jesus, as coisas sobre Jesus começam a se espalhar. Nós lemos de uma forma mais detalhada sobre a tentação de Jesus lá em Lucas, que o objetivo de Lucas é mostrar Jesus como o homem, mas o homem perfeito. O homem que experimentou das mesmas dores que nós, que também passou por tentação, mas venceu todas. Então o objetivo é diferente. Vamos continuar lendo aqui. Por que é que o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento? A tentação de Jesus vai mostrar Jesus como nós, passando pelas mesmas tentações, passando pelas mesmas coisas. E a tentação de Jesus mostra como nós devemos nos defender, usando a palavra. É pela palavra. A defesa é pela palavra. Não é com louvor, não é com um tanto de coisas, é com a palavra. E estava ali a mãe de Jesus. Então, e estava ali, né? A Janaína vai na casa da vizinha e estava ali a mãe dela. Significa o quê? Que a mãe já estava ali antes de chegar, tá bom? E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui, vamos pensar um pouquinho. Aqui ele não tinha ainda a equipe completa. Eu já falei na live de ontem, Jesus não esperou ter os 12 discípulos, equipe completa, para começar seu ministério. Ele começou, inclusive, antes de ter os discípulos. Vemos aqui, do versículo 35 ao 51, alguns discípulos já. Então, aqui, quando acontecem as bodas, ele ainda não tinha os 12. Provavelmente, quando a gente monta a estrutura do texto, aqui o esqueleto, e vai colocando os capítulos, do jeito que está aqui para a gente no plano, em ordem cronológica, a gente entende que aqui nas bodas, nesse capítulo 2, ele não tinha ainda todos os discípulos. Talvez 5 ou 6, mais 5 do que 6. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Acompanhe, capítulo 2, versículo 4.
Sua mãe disse aos que serviam, ou seja, ali os garçons: fazei tudo quanto ele vos disser. Veja no versículo 4, está desse jeito? Mulher, é este termo que está na sua Bíblia? Esse mulher, que está aqui com letra maiúscula, ele seria mais bem aplicado, para entender bem, se fosse senhora. Porque o senhora, a palavra senhora, já tem em si mesmo respeito e cuidado. Então, esse termo aqui, o mulher, no grego está escrito mulher. Só que na época, culturalmente aqui, esse mulher é o nosso senhora hoje. Entende? Então, é como se ele dissesse senhora. Né? Senhora. O que eu tenho com isso? É no sentido de, o que eu tenho com isso? O que eu tenho que o vinho acabou? Ainda não é chegada a minha hora. Mas veja o que ele está dizendo. É como se fosse assim. Vamos pegar em outra versão para a gente ver como é que está melhor? Aqui é um ponto importante a gente entender. Olha só. Aqui está do mesmo jeito. Mulher, com letra maiúscula. E que tenho eu com você, ainda não chegou a minha hora. Por que ele não a chama de mãe? Porque esse mãe, como soa para nós, é no sentido ainda do filho que está embaixo da mãe. Do filho que está submisso à mãe. Tá? Aqui, culturalmente, nessa época. Então, a palavra mãe é no sentido de estar debaixo. Aqui já tinha se encerrado o tempo da submissão de Jesus para a mãe. Como assim tinha se encerrado? Ele não morava mais com a mãe. Se ele estivesse morando com a mãe ainda, o tratamento seria outro. Mas se ele estivesse morando com a mãe ainda, ele não poderia sequer exercer seu ministério. O ministério de Jesus precisava que ele estivesse por conta do ministério. Veja, ele está dizendo assim: mãe, quando chegar a minha hora, é Deus que vai falar que chegou a hora de agir, e não a minha mãe. É esse o ponto. Que tenho eu contigo é no sentido, mãe, senhora, você não pode me falar quando eu tenho que agir. Não é você, é Deus. É nesse sentido. Eu não sou mais submisso à minha mãe. Agora é eu e Deus. Não é Maria que vai falar para Jesus o que ele tem que fazer. É Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse texto. Então é nesse sentido de, senhora, peraí, você está dizendo, você está querendo me dizer, não tem vinho, como dizendo que eu tenho que fazer algo, mas eu não tenho que fazer. Quando tiver que fazer algo, é Deus que vai me falar. Tá bom? Então é nesse sentido. E aí sua mãe fala, né? Fazer tudo o que ele disser para fazer. E estavam ali postas 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. 6 grandes talhas. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, cerca aí, vamos considerar, né, de 70 a 100 litros, vamos considerar 100 litros aí cada um, dependendo do tamanho. Enchei de água essas talhas, e as encheram até em cima, e disse Jesus: tirai agora e levai ao mestre. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, mas aqueles que ofereceram sabiam, obviamente. O mestre Sala chamou o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus começou então desta forma os sinais em Caná da Galileia. Esse foi o primeiro, está ali no versículo 11. E manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, e ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A mãe e os irmãos não estavam contra Jesus. A mãe não se incomodou com o que ela fala, tanto que depois que Jesus falou isso, ela foi e falou para os garçons ali, né? Para os que serviam, para os serventes: façam o que ele mandar. Então,
de forma nenhuma, né? Diferente das nossas mães, não se incomodou. Porque durante 30 anos, tudo que acontecia com Jesus, tudo que Jesus fazia, ela fazia o quê? Guardava no coração. Então ela estava ali. Ela sabia que em algum momento as coisas começariam a acontecer. E José aqui nessa história? Onde está José? Como eu já ouvi uma vez, né? Certamente estava em casa, porque o homem não gosta de ir em festa. Eu vi já isso também. As irmãs de Jesus também não são citadas aqui. O que acontece então? E por que é que eles não ficaram ali muitos dias, como está no versículo 12? Então vamos de trás para frente. Eles não ficaram muitos dias no versículo 12 porque já estava se aproximando da época da Páscoa. Nós vamos ver no versículo 13. A história extrabíblica fala que José aqui já havia falecido. Veja, Jesus já estava com 30 anos. Então, José já não era novo. As irmãs de Jesus aqui, que a história extrabíblica não dá a quantidade certa, mas fala de pelo menos 2, já estavam casadas. Então elas casadas não iam ficar indo de um lado para o outro. Então quem foi? Foi Maria, com os filhos que estavam em casa. Aqui nesse versículo 12, depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. E aí vamos para o versículo 13. Então do 13 até o 25, nós vamos ver aqui a purificação do templo. Que purificação, né? O versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os que cambiavam dinheiro assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa de Deus, a casa de meu pai, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Veja, tem 2 momentos que Jesus faz isso. Aqui e depois, mais para frente, nós vamos ver lá em Mateus, já com o 3º ano do seu ministério, lá em Mateus 21. Tá? Então são 2 vezes. Jesus não se opôs à venda, ao comércio. Ele se opôs aonde eles estavam fazendo isso. É sempre a intenção, né? A intenção. Qual a intenção do coração? Você vai na casa de Deus para quê? Para adorar? Para servir? Ou para lucrar? É a intenção. Vamos para o versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Ou seja, que sinal se mostra para afirmar que você é o Messias? Afinal, você falou ali, casa de meu pai, casa de venda. Aí Jesus fala: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. É pronome. Veja na sua Bíblia como que está. Este templo, Jesus estava falando. Aquele templo, que seria o templo físico. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi este templo edificado, e tu em 3 dias o levantarás? Ele falava do templo que era o seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Veja, João escreveu esse evangelho de João lá nos anos 75, 80. Já fazia uns 50 anos que Jesus tinha falado isso daqui. Então aqui o próprio João conta, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então os discípulos lembraram da fala de Jesus e aí entenderam, porque aqui eles não entenderam.
Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, por conta desse creram no seu nome. E não tinha necessidade que alguém lhe desse testemunho do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Como interpretar essa passagem no sentido de descontrole de Jesus? Não teve descontrole. Tá? Não teve descontrole da parte de Jesus. Jesus, o homem perfeito. Tá? Não tem descontrole. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se ele aceitasse o que estava acontecendo ali, aquilo feria a santidade de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Confirmar aqui uma referência. Jesus, veja, ele apenas cumpriu a lei aqui. Nós vamos ver que tem um momento que nós vamos ver que Jesus cumpriu toda a lei. E esta parte se encaixa inclusive nisso, de cumprir toda a lei. A casa de Deus não era para ser usada desta forma como eles estavam usando aqui neste espaço. O templo de Jerusalém era gigante, tinha o lugar certo para fazer isso. Tinha o lugar de fazer as coisas, cada lugar certo, feito. E tinha um lugar também para isso, para esse comércio. Eles não estavam naquele lugar, eles estavam em outro lugar. E não estavam ali com a intenção de vou levar o meu animal para que o meu comércio, o meu produto, para ajudar aqueles que não têm criação e que precisam oferecer, comprar para oferecer em holocausto, em sacrifício. Então, eles não fazem isso. Eu não estou indo lá vender para ganhar dinheiro, para lucrar. A intenção do coração é diferente. Jesus fica irado, mas essa ira de Jesus não significa descontrole. Qual que é a diferença? Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Nem irou-se, já ouvi bastante pessoas justificando suas iras usando essa passagem. Se Jesus fez, eu também posso fazer. Veja, Jesus se irou por quê? Qual que é a ira que é sem pecado? Aquela ira que é pela justiça de Deus. Aqui Jesus se irou então, por quê? Porque chegou no templo e viu as pessoas usando o lugar errado, o espaço errado para a coisa errada. E aí ele se irou. É pela justiça de Deus. Agora, as pessoas que falam assim, Jesus fez, então posso fazer também, elas não estão iradas pela justiça de Deus. Elas ficam iradas por conta de outras coisas. Por exemplo, mães ficam iradas com seus filhos em casa, e aí gritam, perdem a paciência e fazem um tanto de coisa. Geralmente, ou é ira pela justiça de Deus, ou é ira porque o meu eu foi afetado. Porque eu crio expectativas e elas não são atendidas. E no momento que elas não são atendidas, eu fico irada. Nós podemos nos irar e não pecar. Como? A única ira que é sem pecado é a ira pela justiça de Deus. Eu fico irada porque estão difamando a palavra de Deus. Eu fico irada porque pegam a palavra de Deus e distorcem. Porque acontecem injustiças devido ao cristianismo, não por causa do meu eu. Né? Podemos irar, mas não pecar. Como é que nós vamos irar e não pecar? Se nós não tomarmos decisão nenhuma. Se não tomarmos ação nenhuma. Ação sem ser pecado por conta de ira é só quando envolve a justiça de Deus. E eu vou ser sincera. Não que eu seja velha, mas já vi muita coisa. E do que eu já vi de ira, não lembro de ter visto, de ter tido uma experiência que a ira da pessoa, ou até a minha, porque eu já tive períodos de muita ira, de muita raiva. Graças a Deus, Deus nos liberta, né? Mas de tudo que eu já vi, eu ainda não vi um episódio de ira pela justiça de Deus nos meus 42 anos de vida. Vamos considerar os últimos 30, que a gente tem consciência das coisas de uma forma melhor, né? Eu ainda não vi um momento de ira pela justiça de Deus. Tudo que eu lembro agora é de ira
pelas próprias coisas, por egoísmo. Quando é que uma mãe fica irada com a criança? Na maioria das vezes é porque a gente quer silêncio, a gente quer ordem, a gente quer organização, a gente quer isso, isso e aquilo. Expectativas que a gente tem. E aí a criança não se enquadra na nossa expectativa e aí a gente perde a paciência com ela. E por perder a paciência, de forma recorrente, vai se transformando numa ira. Falta-nos um entendimento maior de 1 Coríntios 13, porque o amor é uma vertente para fora. Eu preciso tirar os olhos do meu eu e olhar para o outro e ver por que ele não está obediente, ou por que fez isso, por que sujou, por que desorganizou. Pode ser só fase de vida, pode ser uma fase que está passando, pode ser um pico de alguma coisa, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade, uma síndrome, um transtorno, pode ser tantas coisas. Só que eu não estou olhando para a pessoa com o olhar de amor de Jesus. Eu estou olhando para a minha expectativa, tá? Mas nós vamos falar isso mais para frente, quando chegarmos em Coríntios. Se a gente for lá e voltar, né? Ir lá para Levítico, a gente vai ver que ele estava cumprindo o que está lá, né? Eu preciso cuidar para não ficar fazendo esses links e voltando, porque a gente não avança, e também porque nós já comentamos, né? Levítico e todo aí o Velho Testamento, tá? Mas eu vejo muito mais nesse sentido de cumprir a lei, tá bom? Mas olha só, nós vamos falar mais sobre isso quando nós vamos ter outro momento onde Jesus vai fazer isso aqui de novo, aí nós vamos voltar no assunto. Aí a gente volta e eu faço os links aqui em relação a isso, que parte da lei que foi cumprida, ok? Quando a gente vê alguém irado, nós vemos a pessoa quebrando coisas, virando mesa, quebrando caneca, batendo em parede, batendo em quem está perto. Então, nós entendemos a ira neste sentido de quebrar. Mas a ira não é só esse sentido de quebrar. Esse sentido de ira que sai quebrando é a ira pecaminosa, tá? Então eu não posso dizer só que Jesus estava bravo. Eu acho que sim, que ele estava com ira, mas nós precisamos entender a ira de Jesus aqui, tá bom? E não a ira que nós estamos acostumados. Vamos avançar, porque hoje eu deveria ter o capítulo 4, e estou aqui no 2 ainda. Os discípulos pediram um sinal, e o sinal então era esse. O sinal do quê? O sinal de que Jesus era o Messias. E ele dá o sinal. Ele fala: derrubem este templo, em 3 dias eu o reerguerei. Esse era o sinal. Ou seja, Jesus só iria mostrar esse sinal mesmo na sua morte e ressurreição. Então, quando ele morreu e ele ressuscitou, aí os discípulos falaram: este sim é o Messias, porque ele deu o sinal aqui. Então, estamos encerrando, final do capítulo 2, e aí fica pendente o capítulo 3 e o 4 de João, que vamos ver amanhã. Deus já renovou suas misericórdias para nós. Agora compete a nós fazer do dia de hoje um dia apresentável para Deus. Amém? Fiquem com Deus, gente. Até amanhã de manhã.